Saravá, meus irmãos, nosso desejo de luz na mente de todos, paz no coração, energias positivas, Motumbá, Mucuyu, Axé, Olofé, Saravá. É com grande prazer que fizemos mais essa interação aqui no canal da Tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, nos reportando a toda a comunidade umbandista, a toda a comunidade de terreiro, a comunidade da Tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, e fazer um videozinho para nos aproximar. Temos que nos acostumar, né, a esses novos tempos, e as ferramentas sempre estiveram aí, né, e a gente quer de alguma forma nos aproximar, né, não deixar esse axé, né, essa força que envolve toda a comunidade de terreiro, que ela se perca, né. Então hoje estamos aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre Umbanda, né? Sobre a nossa Umbanda gaúcha. É muito importante a gente falar e frisar que muito pouco se ouve sobre essa Umbanda praticada no Rio Grande do Sul. É muito importante a gente falar que quando nós falamos de Umbanda dentro do Brasil, nos reportamos a um país continental, um país enorme, né? O Brasil é um país... podemos dizer que existem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Então essa particularidade de estado para estado torna a Umbanda gaúcha também muito particular, né? Na sua forma de entender e praticar Umbanda. No Rio Grande do Sul é quase que unânime, todas as casas, né? A maioria das casas de culto, as casas de religiões afro-brasileiras praticam mais de uma religião, né? Praticam mais de uma modalidade de religião afro dentro do mesmo espaço, não que isso, aos olhos da comunidade do Rio Grande do Sul, isso não há problemas, né? Desde que cada uma seja praticada em horários diferentes, né? E não se misturando, enfim, né? Então as casas praticam nação, né, conhecido aqui como batuque gaúcho, né, praticam quimbanda, né, praticam algumas casas ainda praticam candomblé, né, e conjuntamente com a Umbanda, né, não que isso cause prejuízos, mas isso tende a enriquecer a religião, né. Sempre podemos dizer que uma sempre vai ter alguma influência da outra, e a Umbanda não é diferente, não é exceção. Me perdoem os irmãos que assim discordarem de mim, mas a Umbanda no Rio Grande do Sul tem muitas particularidades, desde os orixás, né, que são saudados dentro da Umbanda, né. Tem muitos orixás na Umbanda gaúcha que não são venerados, podemos dizer, em outras partes do nosso país, assim como também aqui no Rio Grande do Sul não existe muito a tradição de se cultuar alguns orixás que também são cultuados, podemos dizer, em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, né, e ali para fora. Então, Umbanda gaúcha sofre mais uma particularidade também com relação aos tambores. A grande maioria das casas não tocam com atabaques, né, usando largamente utilizado aqui no Rio Grande do Sul é o ilu, né, aquele tambor com cordas, aquele tambor pequeno, né, largamente utilizado aqui, tanto para tocar para Umbanda quanto para Quimbanda, né, e especialmente vemos isso como uma herança batuqueira, né, uma herança do batuque que chega para dentro da Umbanda. Como eu disse, inclusive com relação aos 12 orixás cultuados dentro da Umbanda gaúcha, né, podemos se dizer, cultua principalmente Bará, né, Ogum, Yansan, Xangô, Odé e Otim, Obá, Ossanha, Chapanã, Oxum, Iemanjá e o Pai Oxalá, né? Esses são os orixás principais cultuados na nossa Umbanda gaúcha, sendo que a gente sabe que em outros estados tem um culto muito forte para Nanã, por exemplo. Nanã é um orixá quase desconhecido no sul, né? Não se vê um culto muito aberto. Oxumaré é outro orixá que, apesar de nas cantigas, né, nos pontos serem saudados, não existe, podemos dizer, um culto regular a estes orixás dentro da Umbanda.
Outra particularidade muito interessante que sofre nossa Umbanda Gaúcha é na questão das oferendas ritualísticas, onde, dando um exemplo muito simples talvez, o Pai Ogum. Ogum sabemos que é saudado, principalmente Rio de Janeiro, vamos usar esse meio do nosso Brasil como uma referência, né? Rio de Janeiro, a gente sabe que Ogum ele é saudado normalmente com feijoada, né? A comida ritual ofertada ao Pai Ogum, sendo a feijoada. No sul, aqui quase desconhecida, né? Essa oferta para o Pai Ogum. Aqui a oferta para Ogum, né? Largamente, amplamente utilizada, tanto dentro dos ritos de batuque quanto de Umbanda, é a costela, né? Aqui o famoso churrasco, né? O churrasco de costela ofertado ao Pai Ogum, né? E assim como diversas outras ofertas que aqui são feitas, né? Que não são utilizadas, podemos também partir para o campo das ervas. As ervas no ritual da Umbanda Gaúcha, se nós utilizarmos, por exemplo, a literatura de Rubens Saraceni, né? Uma referência forte dentro da nossa Umbanda, se quisermos seguir à risca o que Saraceni designa de ervas, né, a serem usadas a determinados orixás, não vamos entrar em particularidades, mas o sul gaúcho, até pelo seu clima, né, mais frio, um clima mais, podemos dizer, o sul gaúcho, nós muitas vezes temos as 4 estações dentro de um dia, né? Isso não é um clima temperado como no resto do Brasil, e o que torna o cultivo de algumas ervas quase impossível, né? Existem muitas ervas que são fartas no centro do nosso Brasil, no norte, no sul são quase inexistentes e vice-versa, né? Diversas ervas que existem aqui, né, no sul não existem em outros lugares do Brasil, né? Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que a nossa Umbanda se adapta, né? Se adaptou às particularidades daquele estado do nosso país onde ela é cultuada. A Umbanda Gaúcha tem diversos também pormenores que a gente espera expandir em outras intervenções, né? Como inclusive na forma de montar o seu terreiro, né? Inclusive existem literaturas já antigas, e tem uma literatura, se não me engano, de Leopoldo Bettiol, né, dos anos 50 ali, onde ele retrata bem a nossa Umbanda Gaúcha aqui, e falando das particularidades dos templos, inclusive os primeiros templos que a gente tem notícia em Porto Alegre, se cultuava o orixá Tempo, né, um orixá quase esquecido também hoje, né, aqui no sul não se ouve falar. Particularidades de algumas casas no entorno de Porto Alegre, né, da capital gaúcha, casas que inclusive tinham os terreiros, no fundo do seu terreiro tinha quase que uma réplica de todos os reinos para que se cultuasse ali os orixás, inclusive relatos de alguns templos onde tinha inclusive uma miniatura de uma calunga pequena, né, para serem feitos ali os rituais que dependessem, né, desse reino. Então, são relatos que a gente não ouve falar muito no resto do Brasil, até pela particularidade de cada Umbanda, né? Quando nós nos reportamos a Umbanda branca, né, muitas vezes nos lembramos de Umbanda branca no sentido de mesa branca, com uma herança muito mais kardecista, né? Quando falamos de Umbanda traçada, podemos falar de uma herança muito mais africanista dentro da Umbanda. Quando nos reportamos, talvez muita gente diz, eu pratico Umbanda pura, né? Mas o que vem a ser a Umbanda pura? Eu sei que é até, de repente, uma infantilidade a gente estar levantando essas hipóteses, sendo que talvez iríamos estar diminuindo, né, a vontade dos orixás. Cremos, né, principalmente nós da tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, cremos que se a nossa Umbanda é assim, é porque assim os orixás
querem e permitiram, né, que assim fosse a nossa Umbanda, e isso torna a nossa Umbanda uma das religiões, né, somos suspeitos de falar porque estamos falando de Umbanda, né, uma das religiões mais bonitas, mais ricas, né, onde a Umbanda aceita, podemos dizer, diversas influências sem se macular, né? A gente sabe que existem algumas diretrizes básicas, né, que designam o que é Umbanda, né? Podemos dizer o culto aos ancestrais divinos, de caboclos, de pretos velhos, exus, boiadeiros, marinheiros, né? E o culto também aos orixás, isso também é um ponto que causa muita celeuma ainda dentro da Umbanda, onde alguns babás não admitem que exista culto aos orixás dentro da Umbanda. Isso é relatado inclusive em literaturas antigas sobre a nossa Umbanda, onde diz que sempre existiu essa rixa, né, dos cultos de nação contra Umbanda e Umbanda contra os cultos de nação, cada um tentando puxar para o seu lado, né? Umbanda talvez, os cultos de nação muitas vezes atacando Umbanda, dizendo que Umbanda não tem fundamento para cultuar os orixás, e os cultos de Umbanda muitas vezes atacando os cultos de nação, chamando de primitivismo, né? E nós dentro da tenda de Umbanda não vemos por esse lado, né? Vemos que os orixás assim permitem, né, e aceitam que assim seja, para que cada um se adapte, né, ao seu nível consciencial, à religião que lhe atende, né? E os orixás assim permitem para que sejam todos atendidos, né? Todos estejam debaixo dessas forças maravilhosas, como disse Pai Rubens também, que Umbanda era um culto à natureza, né? Então, se cultuamos a natureza, obviamente cultuamos os orixás. Não há como eu cultuar a praia, cultuar o mar, sem falar de Iemanjá. Não há como eu cultuar as matas sem falar de Oxóssi, Odé, Otim. Não há como eu cultuar a montanha, cultuar, né, as pedreiras, sem falar de Xangô. Então, assim por diante, assim entendemos Umbanda, né, dentro da tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, e isso é importante afirmarmos que existem sim diferenças entre a Umbanda gaúcha e a Umbanda carioca, a Umbanda paulista, a Umbanda do norte do nosso país. Vamos encontrar muitas diferenças ritualísticas e talvez até na forma de entender a religião. Mas isso a gente sabe, isso é Umbanda, tudo isso é Umbanda, né? Não existe, claro, não existe Umbanda se atacamos as diretrizes mínimas da Umbanda, que foi aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou, né? De uma religião caritativa, né, direcionada para a caridade, de uma religião que cultuaria as forças da natureza e respeitaria todas as formas de vida, né? Isso afirma que a Umbanda não realiza o sacrifício animal, somente aceitando o sacrifício de ervas, né? De frutos, de grãos, né? O sacrifício vegetal e mineral não deixa de ser um sacrifício, aonde a Umbanda teria os atendimentos com os seus guias, né? Através da mediunidade dos seus médiuns, né? Isso é Umbanda, né? E a manifestação do espírito para a caridade, para a doação, embasado no Evangelho de Cristo Jesus, né? Nas suas águas límpidas do amai-vos uns aos outros, né, como bem nos falou o Mestre, né, e fora da caridade não há salvação, né? São diretrizes básicas que talvez norteiem a nossa Umbanda, né? Fora isso, cremos que esses pormenores, quando nos dirigimos à maneira de tocar, o tambor que usa, ou a oferta que é feita a determinado orixá, cremos que não há problemas nisso, cremos não haver problemas, né? Tudo isso é Umbanda. Importante a gente falar sobre tudo isso para que não haja, para que, por mais que a gente seja atacado às vezes, né,
é importante a gente colocar a nossa posição de que Umbanda vem para libertar, né? Todos os rituais feitos dentro da Umbanda têm a condição, ou seja, têm a finalidade de nos proporcionar bem-estar, né? Então, se o irmão está frequentando a casa X, Y e causa bem-estar, está te causando um bem, né? Não vemos problema e além de não ver problemas, entendemos que está atingindo a finalidade da Umbanda, a finalidade dos rituais de Umbanda, né? Tanto a sua consulta quanto os rituais de amaci, rituais feitos nos reinos, praia, mata, enfim, né? Inclusive no próprio culto aos orixás, nas oferendas, né? O objetivo final é nos causar bem-estar. E nos tempos de hoje é o que mais estamos necessitados de bem-estar. Então todos que cultuam orixás, seja na Umbanda, seja no Batuque, no Candomblé, somos todos irmãos e estamos cultuando essas forças, essas divindades, né, para nos trazerem o bem-estar e nos conectarmos com Deus, Olorum, Olodumare, como queiram, Zambi, né, com a finalidade de estarmos conectados, estarmos em paz com a natureza, as divindades e, consequentemente, com o nosso Pai, Criador de tudo. Muito obrigado a todos que ficaram conosco nesse vídeo. Temos próximas interações. Desejando novamente luz na mente, paz no coração, energias muito positivas e que, como diz esse dizer aqui atrás, que Olodumare de Baú, que assim ele permita que seja. Saravá a todos, até a próxima.